Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. E agora nessa série vou começar a comentar os milagres realizados através dos apóstolos de Jesus Cristo ali registrado no livro de Atos, quinto livro do Novo Testamento, escrito por Lucas, o evangelista Lucas. Não era um apóstolo, era um seguidor de Jesus Cristo ali que deixou registrado os acontecimentos no livro de Atos e também no seu evangelho. E o primeiro milagre que eu vou comentar aqui vai ser o milagre ali em Atos capítulo 3, versículos 1 a 7. A cura do paralítico de nascença, a cura do coxo de nascença. Este texto diz que Pedro e João estavam subindo à hora nona para ir orar ali no templo. E na porta formosa do templo havia ali um paralítico que nasceu assim, né? Um paralítico que nasceu assim. E eles, passando por ali, o paralítico pediu uma esmola para Pedro e João, e Pedro e João, olhando para ele, disseram para ele: olha para nós. E o paralítico olhou para eles esperando receber um dinheiro, alguma coisa, uma esmola. Então Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos ou artelhos se firmaram. É o primeiro milagre registrado no livro de Atos ali, através das mãos, da presença dos apóstolos de Cristo. Jesus não estava mais entre eles em carne, só estava em espírito, porque agora habitava nos apóstolos, através do Espírito Santo, habitava neles, mas Jesus agora não estava mais ali em carne, havia partido para o Pai e deixou para eles, para os seus seguidores, a pregação do Evangelho. Está lá em Marcos, capítulo 16, Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Está em Mateus, capítulo 28, Ide ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá também em Lucas 24, onde Jesus disse que era para pregar o arrependimento e a remissão dos pecados, começando para todas as nações, começando por Jerusalém. E o texto diz: Pedro e João estavam indo para o templo orar. Neste momento, Pedro e João já eram amigos especiais. Se você vê o final do Evangelho de João, no capítulo 18, depois que Jesus foi preso, Pedro foi lá no julgamento de Jesus. E quem levou Pedro junto, diz o texto, que era um discípulo que conhecia o sumo sacerdote. Então há uma grande probabilidade desse discípulo ser João. E também no capítulo 20 de João, no Evangelho de João, depois que Jesus ressuscitou e os apóstolos ficaram sabendo, através das mulheres, que Jesus havia ressuscitado, Pedro e João saíram correndo para o túmulo, para ver esse acontecimento. Claro, então entendemos que os dois já eram amigos especiais, por isso que estavam indo para orar no templo. E como o texto diz que era a hora nona, isso é, 3 horas da tarde. Os judeus se reuniam para orar 3 vezes ao dia. Na terceira hora, que era 9 horas da manhã, na hora sexta, que era meio-dia, e na hora nona, que era 3 horas da tarde, onde eles estavam indo para o templo naquele horário para buscar a face do Senhor. Os discípulos, os apóstolos, seguidores de Jesus ainda não haviam entendido que Jesus era para todos, ok? Depois do batismo do Espírito Santo de Cornélio e toda a sua casa, esse pensamento começou a mudar. Mas eles indo ali para o templo às 3 horas da tarde para buscar a face do Senhor, um grande milagre estava para acontecer ali. Essa porta formosa que estava ao paralítico, o coxo, Flávio Joséfo, o historiador do primeiro século, ele escreve que ela tinha 23 de largura por 23 metros de largura por 11 metros de altura. Então havia uma passagem muito grande ali de pessoas. Como o paralítico não poderia adentrar na região, no pátio ali, ele ficava ali para receber as suas esmolas. Não havia ajuda governamental. Os
os deficientes dependiam da mendigância, ok? Então ele estava ali para pedir esmolas, era um local que tinha muita afluência de pessoas, muita passagem de pessoas, então era um lugar muito bom para ele estar ali cumprindo, fazendo a sua mendigância. E para o judeu, olha por que ele estava ali na porta do templo. Para o judeu, dar uma esmola era um ato louvável e era considerado que ia receber um favor divino. Então, dar uma esmola era um ato louvável e iria receber um favor divino. Só que Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo 6, combateu a ostentação dessa prática. Isso é, você querer aparecer. E ele diz assim, que não façam como os hipócritas, isso é, os fingidos, que ofertam para aparecer, ofertam nas sinagogas, ofertam nas ruas para aparecerem diante dos homens. Eles já ganharam o seu galardão. Então Jesus diz assim, qual é a atitude certa para dar, ofertar, no caso dar esmola? Que a tua mão esquerda não saiba o que a direita faz. Porque, aí ele diz, porque o que você dá ocultamente, sem tocar trombeta, sem fazer alarde, o que você dá ocultamente, o teu pai, que vê o secreto, te recompensará publicamente. Então, quando você dá ocultamente, sem querer aparecer, sem querer ostentar, Deus vai te recompensar publicamente. Então, Jesus combatendo essa questão de querer dar esmola para aparecer. Então Pedro e João estavam ali para realizar um grande milagre no nome de Jesus, porque o paralítico chamou a atenção deles pedindo uma esmola. Mas Pedro e João olharam para aquele paralítico não porque ele estava pedindo uma esmola, porque aquele paralítico chamou a atenção deles de uma forma diferente. Era o Espírito Santo na vida de João e de Pedro chamando a atenção em relação àquele paralítico. Como assim? Entenda uma coisa, o texto lá em Atos capítulo 5 diz que esse paralítico tinha mais de 40 anos. Então, como Jesus não perdia nenhuma festa no templo, as festas anuais, com certeza Jesus passou por este paralítico. Com certeza, várias vezes Jesus passou por esta porta e passou por este paralítico. Tá entendendo? Então, naquele momento ali, algo chamou a atenção de Pedro e João para este paralítico. Era o Espírito Santo destacando aquele paralítico para Pedro e João. A mesma coisa aconteceu com Jesus no Evangelho de João, capítulo 5, quando ele foi no tanque de Betesda e só com uma pessoa ele falou, isso é, aquela pessoa destacou para ele, chamou a atenção dele através do Espírito Santo, ok? Então agora aconteceu a mesma coisa com João e com Pedro. Se eles tivessem algum dinheiro, eles poderiam dar para o paralítico e seguir em frente, né? Apesar da igreja no começo, né, a igreja ali do Senhor Jesus no começo, ter muito dinheiro, porque as pessoas, diz o livro de Atos, né, que as pessoas vendiam as propriedades e depositavam aos pés dos discípulos. Então entendemos que a igreja tinha muito dinheiro. Então, só que esse dinheiro era usado para a manutenção básica dos apóstolos, dos seguidores de Jesus, a manutenção básica, e o restante era usado para os menos favorecidos. Não havia esbanjamento de dinheiro, não havia ostentação de dinheiro. Tudo era feito com propósito. Então, se eles tivessem algum dinheiro, eles teriam dado ali para o paralítico. Então, Pedro e João, olhando para aquele paralítico, Pedro toma a iniciativa, né? Pedro sempre tomando a iniciativa, né? Glória a Deus. Pedro toma a iniciativa e diz para o paralítico, olha para nós. Está entendendo? Olha para nós. E o paralítico olhou para eles, diz o texto, esperando receber uma esmola, esperando receber alguma coisa. Quando Pedro diz para o paralítico, olha para nós, ele está fazendo uma ligação, uma conexão com esse paralítico. Através de quem? Através do Espírito Santo. Não é uma conexão simplesmente humana, não é uma conexão simplesmente de sentimento, de compaixão. Havia compaixão por a situação dessa pessoa? Sim,
mas havia ligação do Espírito Santo ali entre aquelas vidas. Aí Pedro solta esta frase muito citada nas nossas igrejas, muito famosa, né? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que Pedro tinha? A primeira resposta que nós damos, a cura do paralítico. Sim, é verdade, Pedro tinha a cura do paralítico, mas é muito mais do que isso. Pedro não tinha prata e não tinha ouro. O que Pedro e João tinham era o poder de Deus que habitava neles através do Espírito Santo. Vou repetir isso aqui para tu entender muito bem. O que Pedro e João tinham era o poder, a manifestação do Espírito Santo na vida deles. Tá entendendo? Então, o mesmo poder que operava através de Jesus Cristo agora estava operando através da vida de Pedro e João. Entenda uma coisa, o Espírito Santo não veio para Pedro e João lá em Atos capítulo 2. Eles não receberam o Espírito Santo ali. Ali eles receberam o revestimento de poder do Espírito Santo. Mas eles receberam o Espírito Santo, você pode ver lá no Evangelho de João, capítulo 20, quando Jesus, depois de ressuscitado, aparece para eles e diz assopra neles e diz: recebam o Espírito Santo. Então eles receberam o Espírito Santo lá no Evangelho de João, capítulo 20. Em Atos, capítulo 2, eles receberam o revestimento do Espírito Santo. Então, quando você aceita o Senhor Jesus como teu Senhor, Salvador e Mestre, você crê no Evangelho, você recebe o Espírito Santo, ele vem morar dentro de você. Só que falta o que agora? O revestimento de poder, que foi o que João e Pedro e os outros 118, que era o total de 120 que estavam ali, que receberam. Então, quando Pedro fala, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, ou o que nós temos aí no caso de João, né, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Entenda bem, Pedro deu uma ordem. Deu uma ordem. Pedro não disse assim: Senhor, se for da tua vontade, levanta este paralítico. Senhor, se for da tua vontade, Senhor, cura este homem. Não. Pedro, através do poder de Deus que estava na vida dele, ok? Ele disse: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Ele usou o poder de Deus que estava na vida dele através do Espírito Santo e a autoridade no nome de Jesus. O que fez o poder fluir da vida de Pedro e João e ir para a vida do paralítico e curá-lo foi o poder do Espírito Santo na autoridade do nome de Jesus. Então a autoridade do nome de Jesus é importante. Pedro não disse no nome dele, eu falo no meu nome, o nome de Pedro, levanta e anda. Não, ele falou no nome de Jesus. Então tem duas coisas que nós temos que ter: a autoridade e o poder do nome de Jesus e a unção do Espírito Santo na nossa vida. Que se não tiver os dois, não acontece nada. Eu posso falar no nome de Jesus, acontece isso. Não vai acontecer porque o poder e a presença do Espírito Santo não está na minha vida. Mas se eu tiver o poder e a presença do Espírito Santo e falar no nome do Alfredo, acontece isso? Não acontece nada também. Então os dois estão juntos. O poder do Espírito Santo e a autoridade do nome de Jesus. E isso é para todos os cristãos, para todos. No final do Evangelho de Marcos, Jesus disse assim para os discípulos: os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão em novas línguas. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Em meu nome pegarão em serpentes. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então esse poder, essa unção e autoridade do nome de Jesus está na vida de todo o povo de Deus. Você crê que Jesus é o teu Salvador? Então o Espírito Santo mora dentro de ti e você tem autoridade no nome de Jesus. Falta o que agora? Você buscar o revestimento do Espírito Santo. O revestimento do Espírito Santo. Aí diz que o paralítico
entrou no templo, ele não podia entrar porque era paralítico, agora ele pode entrar, agora ele pode adorar a Deus, agora ele pode exaltar o Deus. Então ele entrou no templo, adorando, glorificando. Ele deve ter feito um escândalo, gente. Ele deve ter feito um culto pentecostal lá, deve ter sido uma coisa muito escandalosa, né? Tamanha a alegria desse homem. E veja como esse milagre foi importante. Através desse milagre, muitas pessoas prestaram atenção no que aconteceu, viram o que aconteceu e muita gente veio ali. Pedro, e através desse milagre, 5.000 almas se converteram ao Senhor Jesus. Então veja como os milagres são importantes, como os milagres são importantes para a pregação do Evangelho. Por isso que esse primeiro milagre físico, a cura de um paralítico, trouxe muitas pessoas para Cristo. Ali em Atos capítulo 2, quando Pedro pregou o arrependimento, quase 3.000 almas se entregaram a Jesus. E agora, através desse milagre, 5.000 almas se entregaram a Jesus. Então, 2 pregações de Pedro, quase 8.000 almas na nova congregação ali de Jerusalém. Amém? Então foi este aí o primeiro milagre de Atos, né? O primeiro milagre aí através dos discípulos, os apóstolos de Jesus Cristo no livro de Atos. Semana que vem vamos comentar o texto de Atos capítulo 5, versículo 12 e versículo 15 e 16, onde diz que sinais e prodígios se faziam entre o povo pelas mãos dos apóstolos. De fato, que as pessoas traziam camas e macas e colocavam ali onde os discípulos, os apóstolos iam passar, esperando que pelo menos a sombra de Pedro cobrisse alguém, né? Cobrisse alguém, não diz que cura, que cobrisse alguém. Ok? Então vamos comentar esses 3 versículos no próximo final de semana. Eu aguardo você. Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau.